Vem cá, me diz uma coisa. Você é do tipo de pessoa que gosta de histórias que envolvem extraterrestres? Pessoas que vivem no centro da Terra? Tecnologia alienígena? Ou você acha tudo isso conversa para boi dormir? Existem milhares de teorias que abordam hipóteses da humanidade já ter contatado civilizações externas ou internas ao nosso planeta. Ou mais além, que esses seres não humanos seriam responsáveis por ajudar no desenvolvimento da nossa própria história. Bom, gente, independente se você acredita ou não, o fato é que de vez em quando aparecem algumas evidências que são no mínimo intrigantes e desafiam a compreensão mesmo dos mais céticos. E é justamente sobre isso que iremos falar hoje. Então fica com a gente e vamos fazer uma viagem ao nosso passado e, quem sabe, para além das estrelas. Nós já vimos em muitos vídeos aqui mesmo da Fatos Desconhecidos diversas proezas extraordinárias que nossos antepassados, que parecem simplesmente não terem explicações convincentes dadas pela ciência, não é não? A construção de pirâmides, a tecnologia de civilizações primitivas para navegações, observações astronômicas, desenvolvimento de calendários complexos ou até mesmo a estratificação social complexa que nos deixa de boca aberta. Muitas vezes nós atribuímos alguns desses eventos a algo externo à nossa humanidade, simplesmente por nossa ignorância e soberba de não querer acreditar que nossos ancestrais fossem capazes de fazer coisas similares ou até melhores do que nós conseguimos fazer hoje. Contudo, há também aqueles fatos que são aparentemente inexplicáveis, até porque seriam necessários instrumentos muito complexos que só puderam ser inventados após anos de acúmulo de conhecimento. Um bom exemplo disso são os túneis encontrados na Europa, descritos pelo casal de pesquisadores alemães Ingrid e Heinrich Kirsch. Eles publicaram um livro com suas considerações com o título Mundo Subterrâneo nas trilhas dos antigos povos subterrâneos. Suas primeiras observações se deram na Áustria, mas aos poucos foram descobrindo uma enorme trama que perpassa por quase todo o continente europeu até algumas partes do Mediterrâneo. Segundo os historiadores, os túneis teriam cerca de 12 mil anos, o que os remeteria à Idade da Pedra, onde poucas ou quase nenhuma civilização complexa, como as conhecemos, havia se estabelecido. Então, quem haveria feito essas escavações? E, principalmente, como e por que elas foram feitas? No conjunto das galerias, foram descritas mais de 700 passagens na Baviera, 500 na Áustria e muitas outras espalhadas por países como França, Irlanda, Escócia. Muitas delas se conectam entre si, mas nem todas. Algumas têm altura suficiente para um adulto caminhar de pé. Outras têm apenas cerca de 70 centímetros de largura e mal cabe uma pessoa se esgueirando. O mistério ficou ainda mais interessante quando, percorrendo pelas suas tramas, foram se dando conta de onde saíam e para onde levavam os túneis. Às vezes, a entrada ou saída coincidiam com a cozinha de uma residência antiga, uma igreja, um cemitério, em um castelo ou no meio de uma floresta, o que intrigava ainda mais os pesquisadores que tentavam encontrar uma conexão entre esses espaços e as pessoas, ou seres, que produziram as galerias. Além disso, quem quer que estivesse por trás desse projeto sabia muito bem o que estava fazendo. A construção, ou melhor, escavação, foi feita de modo a não ser necessária a utilização de vigas, com as paredes suportando o próprio da arquitetação, auxiliadas pelas tramas feitas em zigue-zague que davam mais estabilidades, e mais, lâmpadas, movidas a óleo, ou outros materiais orgânicos, foram dispostas ao longo do trecho para iluminar o caminho que, além de tudo, contava também com uma ventilação estratégica e que foi prevista. Ingrid e Heinrich, o casal de pesquisadores alemães, atribuem a construção dessa complexa rede a povos que habitam ou habitavam o interior de nosso planeta, vindo provavelmente de outros planetas e se estabelecendo aqui, mas de forma oculta à humanidade. Eles ainda apontam que, como muitos desses túneis foram encontrados próximos a igrejas, que a religião teria fechado boa parte dessas galerias e enterrado o assunto para não dar explicações à humanidade nem abalar as suas crenças que não foram construídas para lidar com seres de outros mundos.
No entanto, alguns testes de datação realizados com radiocarbono e material orgânico encontrado no interior dos túneis apontam que sua construção teria se dado por volta dos anos de 950 e 1050 d.C., ou seja, em nossa era comum. Partindo desse pressuposto, provavelmente o objetivo dessas galerias era permitir viagens estratégicas ou evacuações emergenciais da nobreza e ou do clero, que se estabeleciam entre a Idade Antiga e a Idade Média. Isso poderia explicar o fato de encontrarem entradas e saídas posicionadas próximas a castelos e igrejas, e também deixa menos estranho o fato de terem sido produzidas por civilizações que ainda não tinham domínio de ferramentas tão complexas. Contudo, os reais motivos para a existência dessas galerias e, principalmente, como e por quem foram feitas, ainda permanece um mistério. Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, seguindo com as evidências, foram encontrados artefatos em uma caverna pré-histórica na Alemanha que desafiam os limites da explicação científica. Entre os achados, um possível mapa estelar que pode ser identificado como a mais antiga representação celeste produzida pelo ser humano, porque possui mais de 30 mil anos de idade. Essa descoberta realmente abalou os circuitos científicos, pois as informações encontradas nesses indícios apontam para constelações discerníveis apenas por meio de lentes telescópicas modernas, levantando inúmeras perguntas de como isso poderia ter sido feito. Na verdade, para alguns, esses achados desafiam a própria noção da humanidade vista como o ápice da evolução na Terra e apontam para outros seres como forma de explicação de tais fenômenos. Trata-se de uma peça de marfim, produzida a partir da presa de um mamute, que, pelo menos ao que parecia no início, representava a figura de um ser humano. A peça foi encontrada em 1979, no Vale de Asch, na Alemanha. A evidência estava na caverna Geisenkrustella, uma dentre tantas que hoje formam um conjunto arqueológico que foi reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco. Nessa região foram encontrados vestígios de habitação que remontam a mais de 50 mil anos. Possivelmente, povos aurignacianos, que não sabemos muito a respeito, mas que provavelmente se mudaram para o leste da Europa, batalhando e vencendo os neandertais pelo caminho. O que mais chamou a atenção foi a peça de marfim, que, diferente da maioria dos objetos que eram transformados em ferramentas para serem reutilizados, foi usada para esculpir uma peça artística, que também serviria como um instrumento astronômico, como um calendário. A tábua é pequena, medindo apenas 38 por 14 por 4 milímetros, sendo que, ao que tudo indica, projetada desse tamanho e não fragmento de algo maior, de acordo com os entalhes em suas bordas. A representação, que à primeira vista diz respeito apenas a uma figura humana, mostra um homem com as pernas abertas e braços levantados. Entre suas pernas há algo retratado como uma espada e sua cintura foi esculpida de forma a ser bem estreita. Além disso, sua perna esquerda é mais curta que a direita. Segundo o Dr. Michael Happengluck, ex-integrante da Universidade de Munique, essas formas não são coincidência, pois representam um mapa da constelação de Órion, que é hoje, e talvez tenha sido há 32 mil anos atrás, conhecida como o Caçador. As proporções do homem aparentemente correspondem ao padrão de estrelas que compõem Órion, principalmente sua cintura fina, que corresponderia ao famoso cinturão, composto por 3 estrelas. Além disso, a perna esquerda é ligeiramente mais curta do que a direita, refletindo o arranjo celestial das estrelas. A espada também pode refletir características próprias que podem ser vistas no arranjo da constelação. Contudo, há pequenas diferenças na representação da posição dos astros, como os conhecemos hoje em dia. E para averiguar isso, Michael rodou uma simulação em um software de planetário avançado. A análise, apesar de ser uma surpresa, confirmou as suspeitas do pesquisador. A representação estaria sendo fiel a um movimento que faziam as estrelas há 32 mil anos atrás e que seria diferente se fosse produzida com os mesmos objetivos hoje em dia. O que o cientista tinha em suas mãos
Era um mapa estelar preciso, feito por uma raça humana pouco ou quase nada conhecida, sem auxílio de nenhum instrumento como possuímos hoje. Esse feito já teria sido incrível, mas tem mais. Em relação ao mesmo artefato, inclusive, ao virar a tábua de marfim, há 86 entalhes como buracos ou marcas que foram feitas para registrar algo. Pode até parecer que elas estariam ali de forma aleatória ou para serem um adorno para a cabeça, mas é claro que o Dr. Michael não iria se satisfazer com essa conclusão, principalmente depois da sua primeira descoberta. Foi então que, partindo de algumas suposições, o cientista percebeu que os entalhes formavam uma espécie de calendário lunar. Se subtrair as 86 marcas de um todo de 365, a quantidade de dias em um ano comum tem-se como resultado 279 dias ou 9 meses, o tempo médio de uma gravidez humana. Esses povos, além da incrível habilidade astronômica demonstrada, sabiam contar, fazer operações matemáticas, tinham noção do tempo em relação às estações e o controle dos ciclos corporais, algo que a ciência pensava não ter sido possível, ao menos 10.000 anos depois, em relação ao período que remonta essas evidências. Esses 86 dias também podem ter outro significado. Betelgeuse é uma gigante vermelha, uma das principais estrelas de Órion, e está a cerca de 650 milhões de anos-luz da Terra. Ela tem cerca de 800 vezes o diâmetro do Sol e é cerca de 10.000 vezes mais brilhante. Vista a partir da Terra, Betelgeuse é a 10ª estrela e pode ser observada no céu apenas 86 dias no ano. Claro, isso pode ser só uma coincidência, sendo as outras possibilidades mais plausíveis e passíveis de comprovação. Outra descoberta, no mínimo intrigante, foi feita pelo professor de história soviético Anatoly Stolbunov. Fazendo suas investigações arqueológicas, ele encontrou em uma caverna, próximo de Simferopol, na Crimeia, uma ossada de mamute. Fazendo análises de datação, descobriu que o artefato já estava ali há cerca de 30.000 anos, o que por si só já seria um achado incrível. Mas o que veio em seguida causaria um impacto ainda maior na comunidade científica. Aparentemente, o osso da escápula foi de alguma forma polido, e nele foram aplicados padrões que consistiam em símbolos e pontos também aleatórios no primeiro momento, como na tábua de marfim que vimos há pouco. Mas, acreditando se tratar de algo mais, o pesquisador reproduziu os desenhos e enviou a vários amigos, entre eles astrofísicos. Observando os padrões, eles acreditaram ser uma representação do céu, contendo 16 constelações do hemisfério norte e 102 estrelas, algumas das quais só foram descobertas recentemente. Contudo, algumas diferenças com as observações atuais intrigaram os pesquisadores, que decidiram rodar um programa de simulação astronômica semelhante como vimos com o Dr. Michael na tábua de marfim. E, novamente, a constatação deixou todos atônitos. Os padrões não só coincidiam com as constelações e estrelas que pareciam representar, como foram feitas de acordo com a posição e movimento que os astros exibiam no céu noturno há 30.000 anos atrás. Hoje, quase todas as estrelas que aparecem no mapa pré-histórico ainda existem, mas só podem ser vistas com telescópios modernos. Então, como é que seria possível para esses povos antigos não só observarem, mas representarem com tal precisão? Além do programa planetário indicar que as formas representavam o céu de 30.000 anos atrás, os pesquisadores fizeram uma datação por carbono 14 da escápula e confirmaram que o vestígio tem uma idade de cerca de 28.000 anos, o que corresponde e corrobora com a constatação anterior. Na mesma caverna em que foi encontrado o mapa pré-histórico, também foram descobertos desenhos rupestres que mostravam a coabitação do local por mais de uma espécie humanoide, provavelmente neandertais e Homo sapiens, um conjunto conhecido como Cro-Magnons, os mais antigos fósseis encontrados no continente. Contudo, devido a diversos fatores, como as guerras que assolaram a região, muitas evidências foram destruídas, infelizmente. E as que sobreviveram e foram publicadas não receberam a atenção e notoriedade merecidas, visto que podem mudar completamente a forma como conhecemos a história e interpretamos o nosso passado.
é realmente uma vergonha para a nossa própria espécie. Por falar em espécie, será que esses outros seres que coabitaram conosco poderiam ser responsáveis por tais descobertas? Como é possível que essas antigas civilizações possuíssem conhecimentos tão avançados sobre as estrelas e o universo? Poderia ser possível que eles tenham recebido ajuda ou conhecimento de fontes externas? Quem sabe de uma civilização extraterrestre? Gente. A ideia de que extraterrestres possam ter interagido com a humanidade ao longo da história não é nova e tem sido objeto de especulação e teorias há muitos anos. Muitos anos. Normalmente, essas hipóteses entram justamente nessas lacunas deixadas pela ciência e tentam explicar, de alguma forma, os mistérios que ainda não podem ser explicados. Como se esses possíveis encontros poderiam ter influenciado a evolução de nossa cultura, tecnologia e conhecimento. É crucial enfatizar que essas teorias são altamente especulativas e carecem de evidências científicas sólidas para apoiá-las. Afinal de contas, conhecimento científico se baseia em evidências pragmáticas que possam ser testadas e reproduzidas universalmente para que sejam confirmadas de forma segura. Só assim é possível ter informações que sejam seguras o suficiente para serem reproduzidas e tomadas como verdade, pelo menos até aparecerem novas evidências que provem o contrário. É necessário continuar pesquisando, explorando, buscando evidências científicas sólidas para sustentar essas hipóteses. Os campos da arqueologia, da astronomia e de outras disciplinas científicas precisam manter as investigações para desvendar os mistérios do passado. É essencial, claro, manter uma mente aberta em todo o processo. Afinal de contas, a busca pelo conhecimento é uma jornada infinita e devemos estar preparados para questionar nossas crenças e aceitar, sim, a possibilidade de que ainda há muito mais a se descobrir. A verdade sobre nosso passado pode ser muito mais complexa do que imaginamos. E é isso que torna a busca pelo conhecimento tão necessária. É preciso levá-la a sério. Eu fico por aqui. Até a próxima.